Tua graça me basta em qualquer ocasião. Em tua força encontro a minha salvação. Paz do Senhor, meus irmãos, eu espero encontrar todos vocês com a presença do Senhor Jesus, na companhia do Espírito Santo. É a mensagem que eu trago hoje para vocês que está percutindo muito, né, na internet e na vida de muitas pessoas, né, que é o egoísmo, né, que é o egocêntrico, que é a pessoa que só pensa em si e que esquece de Deus. Então, a palavra de hoje aqui que eu trago para vocês é que possamos dar, que possamos e devemos dar, né, o lugar a Deus, o lugar que realmente Ele merece, que está no centro da nossa vida, no centro de tudo que nós formos fazer ou realizar, né? Essa semana se percutiu muito a respeito sobre o fim do casamento de duas pessoas muito famosas, né, que é Zé Felipe e Virgínia. E eu fiquei muito meditando nisso, porque são um casal muito jovem, né, mas que tem 3 filhos, construíram aí uma linda carreira, em uma linda família, 3 crianças, 2 meninas e um menino que tem apenas 6 meses, né? E a gente via muito postagem de foto, de declarações de amor, de muitos buquês de flores, de muitas cartinhas, de muitas declarações de amor. E uma noite foram dormir e no outro dia seguinte colocaram a nota dizendo que aquele amor tinha acabado e que eles iriam continuar com a amizade, com a parceria, mas como um casal, como marido e mulher, não mais. E eu fiquei muito a meditar, meu Deus, o que aconteceu para aquilo viesse a acontecer, né? E eu fiquei assim pensando, meditando e cheguei a uma conclusão de que a riqueza que Deus te dá, ela traz paz, ela traz calma, ela traz ternura, ela te traz descanso, ela te traz sono, sabe? Aquele descanso que você pode deitar na sua cama e você não vai ter pesadelo, você não vai ter dor de cabeça, tudo que você faz vai prosperar naturalmente, sabe? Você não vai viver sob pressão. Deus não vai te cobrar nada, porque quando Deus te dá, Ele te dá com amor, Ele te dá como presente, Ele te dá como graça. Ele te dá como, não porque merecemos, mas porque a graça dele nos alcançou, Ele achou graça sobre nós, né? Porque tudo que a gente recebe de Deus não é porque nós merecemos, mas é porque a graça dele nos alcançou. Então que você possa saber que tudo que Deus te dá não é porque você merece. Às vezes a gente tá num nível muito alto e a gente diz, eu mereço. Aí eu fui promovido a um nível mais alto, salário mais alto, uma casa melhor, um carro melhor, uma conta bancária dos sonhos, e você pode se achar que, eu mereço. Mas não, meu irmão, você não merece. Deus te deu porque a graça dele nos alcançou, a graça dele me alcança, a graça dele te alcança. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu estou aqui por mérito meu, eu não devo nada a ninguém. E não é assim. Para que a gente cresça, para que uma porta se abra, para que a gente mude de estação, mude de nível, passe de estágio, há portas que precisam ser abertas, há caminhos que precisam ser traçados, há pessoas que precisam sim dar-nos a mão e segurarmos a nossa mão até um certo momento do caminho, até que depois a gente consiga percorrer esse caminho só. Então nunca diga que é por mérito seu, porque nunca vai ser só mérito seu. Sempre existirá pessoas sim envolvidas, sempre vai estender uma pessoa que estendeu a mão a você, sempre vai existir alguém, né? Pra gente andar, alguém estendeu a mão pra gente não cair.
alguém nos segurou para a gente não cair. Então isso é um exemplo que vai do nosso início de vida até o final da nossa vida. A gente tem ajuda de pessoas desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Então, assim, que você saiba que tudo que Deus nos dá é por pura graça e por puro amor. Nada é por merecimento, nada, jamais é por merecimento. Então, quando eu olho para aquela família, que eu vejo que só eram muitas, a casa só vivia cheia de amigos e viagens, e quando viajava, nunca viajava como casal, mas tinha pessoas, tinha terceiros envolvidos. Sua casa não era, é um lar, mas não era um lar para aqueles que lá se vivia, se envolvia, mas não era um lar para quem quisesse chegar. Todo mundo que chegasse lá era bem-vindo. E eu vejo que não é assim. O nosso lar é algo que Deus tem que trabalhar. O nosso lar é onde Deus habita, o nosso lar é como se fosse a nossa caixa de bateria, sabe? O nosso combustível que dá aquela energia para a gente continuar. Se a gente está no mundo, a gente vive rodeado de pessoas, mas quando a gente volta para o nosso lar, para a nossa casa, a gente tem que estar com as pessoas que realmente nos conhecem, com as pessoas que a gente tem realmente intimidade. E não era isso que estava acontecendo na vida desse casal. Muitos shows, muitos trabalhos. Uma das vezes eu peguei me perguntando, ela aceita todos os trabalhos, sabe? Ela pega tudo, ela agarra tudo. Ela tá errada? Não, não está. Mas talvez a prioridade dela não foi o casamento, não foi a família, mas sim foi trabalho, trabalho, trabalho. E o que é essencial é a família, é o lar. Isso foi ficando no segundo plano, pelos meus olhos, o que eu pude observar. E voltando ao assunto da riqueza, a riqueza que o inimigo te dá, a riqueza que o mundo te dá é isso. É passageiro, é temporâneo. Perdão. E o inimigo, ele te dá numa proporção tão grande que você se perde do que realmente é essencial, do que realmente vale a pena. Do que realmente vale a pena, sabe? Pagar aquele preço. E você fica tão maravilhoso com tudo que o inimigo te oferece, que você vai esquecendo quem você é, da onde você veio, quem realmente se importa contigo, quem realmente vale a pena estar do teu lado, quem realmente vale a pena você abrir a porta da sua casa e colocar dentro da sua casa, com quem você divide seus sonhos, suas conquistas. A gente pode estar rodeado de muita gente, mas nem todas elas torcem por você como as pessoas que realmente te conhecem, as pessoas que realmente gostam de ti, que te admiram. Então, assim, o inimigo, ele te dá numa proporção tremenda, sabe? Para que você esqueça quem realmente você é, de onde você veio. Mas chega um dia que essa conta tem que fechar, essa conta tem que ser paga. O inimigo, ele não dá nada de graça. Se engana-se que o sucesso, a fama, as riquezas que o mundo te dá, ele vem de graça, não vem. Depois que a conta chega, o inimigo vai cobrar. E quando ele vem te cobrar, ele rouba tudo que tu tens. Ele rouba tudo que ele te deu, e ainda com juros bem alto. E quando ele te rouba tudo que ele te deu, ele não leva só o que ele te deu. Ele leva a tua família junto. Ele leva a tua felicidade junto. Ele te leva a tua saúde junto. Ele leva a tua felicidade. E quando você se vê, você está num mar de depressão, sem ninguém. Você pode ser rico, tá milionário, mas se sente vazio. Por isso que a gente vê muitas pessoas bem-sucedidas na vida, financeiramente falando, cantores, atores, atrizes, apresentadores, se mataram, né? Uma overdose alta, se matou, uma depressão imensa, vivem em clínicas e clínicas, não tem paz, não tem sonho,
não tem mais vontade de viver. Eles correram tanto atrás do dinheiro, mas o dinheiro que hoje eles têm não tem a felicidade que antes eles tinham. Muitos. Eu já ouvi muitas pessoas darem o testemunho e dizer: hoje eu sou rico, mas eu era feliz no tempo que eu não tinha dinheiro. Porque por mais que a gente queira a riqueza, que não quer ser bem-sucedido, né? Mas há duas riquezas diferentes. A riqueza que Deus te dá e a riqueza que o mundo te dá. Eu nunca vi uma pessoa bem-sucedida na vida que... Vou dar um exemplo. Alguns pastores bem-sucedidos, existem pastores bem-sucedidos na vida, sim. Cantores bem-sucedidos na vida, sim. Pessoas que são de Deus bem-sucedidos, sim. Dizer que não tem felicidade. Por quê? Porque eles buscam o reino de Deus, eles buscam as coisas de Deus. Porque se a gente buscar o que é de Deus, as coisas de Deus, tudo que nos falta, Deus, Ele vai nos dar, Ele vai completar, tudo vai ser acrescentado. Sabe, se eu busco primeiro o reino do Senhor, mas o meu Deus não vai me deixar passar fome. O meu Deus não vai me deixar passar necessidade de vestes. Ele vai me vestir. O Senhor não vai me deixar passar sobre um teto, porque o Senhor vai me dar um teto. Porque Ele é fiel, Ele prometeu tudo. Se tudo que a gente procurarmos for o reino do Senhor, se colocarmos em primeiro lugar, buscarmos o reino do Senhor, todas essas coisas Ele nos acrescentará, porque Ele é fiel. Não foi uma promessa que Ele fez a mim, mas Ele fez a promessa a todos que buscarem o reino do Senhor. Todas estas coisas serão acrescentadas. Então, assim, o que eu posso ver eu estou dando um exemplo desse casal porque é o que está acontecendo agora, no momento. Mas existem muitos e muitos outros casais que enfrentam decepções, enfrentam divórcio. E assim, divorciar não é a solução, abrir mão da família não é a solução, colocar as coisas do mundo como prioridade não é a solução. A solução é você nunca esquecer que Deus é o centro da sua vida, é o centro da sua família, é o centro de tudo. Se tudo que você for colocar Deus, mas você tem que ser Deus, Deus de verdade. Não é aquele Deus de papel, aquele Deus de madeira, aquele Deus de desenho, não. É o Deus criador, aquele que criou o céu e a terra. Se você colocar Ele na tua vida, no centro do teu viver, todas essas coisas serão resolvidas. Não que você com o Senhor Jesus você não vai passar por problemas, não. A gente passa sim por dificuldades, a gente tem provações, a gente tem perseguições, não somos diferentes, não. Mas quando você tem o Senhor do teu lado e o Consolador, que é o Espírito Santo, a gente consegue resolver as coisas da melhor forma possível, porque abrir mão não é a solução, mas lutar e vencer. Isso sim é o propósito de Deus, porque a família do Senhor, abrir mão da família não é do Senhor, não faz parte de Deus abrir mão da tua família, né? A família foi Deus que constituiu, né? A separação não. Até tem na Bíblia, né, que quando a gente casa, que a gente não se separe, mas se acontecer de o outro não querer, então é melhor que se separe. Mas a Bíblia nos aconselha a não nos separarmos, né? É difícil, mas a gente tem que lutar com as armas que temos nas mãos, que é a oração. Orar e entregar tudo a Deus, porque só Ele que pode resolver todas as coisas. Perdão, mais uma vez. Então, o que eu quero dizer para você é que uma família linda, que quando a gente via assim, aos nossos olhos, não faltava nada. Tudo era perfeito. Marido perfeito, esposa perfeita, filhos perfeitos, profissões perfeitas, conta bancária perfeita, um lar perfeito, casa dos sonhos, carro dos sonhos,
tudo sonho, mas por dentro estava tudo desmoronando. Tudo desmoronando e a gente sem saber o que estava acontecendo. Mas eles e Deus sabiam o que estava acontecendo. Então o que eu quero dizer para você é: não se engane, não busque os bens materiais e esqueça de quem você é, quem realmente você é, por quem você é, para quem você é. Não adianta a gente estar com a casa cheia, coração vazio. Não adianta você estar rodeada de amigos e por trás eles terem inveja de você. Não adianta você ser a pessoa mais rica do mundo e em casa ser a mais pobre do mundo. Não adianta. Tem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra um verdadeiro amor. O dinheiro não compra, sabe? E essas coisas são tudo de graça. Tudo de graça. Então que você possa meditar e abrir teus olhos e veja. Não busque as riquezas do mundo, não. Busque a riqueza de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ah, mas ser de Cristo, ser de Deus é ser pobre? Não, não é ser pobre. Até porque Davi nunca foi pobre, o rei Davi não foi pobre. O rei Salomão não foi pobre. Abraão não foi pobre. Por que a gente vai ser pobre, meus amigos? As pessoas que são de Deus, que Deus ergueu na palavra dele, na Bíblia, se a gente for analisar, eram ricos. Jó era rico, muito rico. Jó perdeu tudo. Mas Deus provou Jó e viu que Jó era tão fiel a ele que Deus o abençoou novamente. Jó era rico e Deus o abençoou, mas muitas vezes mais do que Jó tinha. Jó tinha uma quantidade de filhos, Deus os abençoou com muitos mais filhos do que Jó tinha. Então, ser de Deus não é ser pobre, pelo contrário, é ser rico por completo. É ser rico por dentro e rico por fora, porque quando Deus vê que tu és fiel e você é fiel a Deus no pouco, a Bíblia fala, sendo fiel no pouco, eu te abençoarei para que sejas fiel no muito. Então, meu amigo, seja fiel a Deus no pouco que Ele vai te abençoar e um dia você vai ser fiel a Ele no muito, porque o Senhor Ele não é do pouco. O Senhor não é de mendigar, o Senhor não é da miséria, o Senhor não é daquele que conta moedinhas, não. O Senhor é da bonança. Se algo está ruim na tua vida, ora a Deus e pede sabedoria, porque algo está acontecendo, tem alguma coisa errada nisso tudo. Porque Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer abrir as portas da prosperidade. Deus é aquele que provê. Deus não é aquele que tira, Ele é aquele que te dá, Ele é aquele que te entrega. O maior exemplo foi Deus quando entregou o seu Filho amado para que nem eu e você morresse com os pecados. Ele nos salvou, Ele nos resgatou da lama, do lamaçal, da pobreza, da miséria. Mas o pecado sim, o pecado te leva à miséria, o pecado te leva a lixo, ao nada. Porque tudo que o inimigo te dá é enganoso. A alegria é passageira, mas tudo que Deus te dá é duradouro, é eterno. Então, mais uma vez, o que eu quero dizer aqui é que você não se iluda com a ilusão que o mundo faz, né? O mundo, o inimigo, ele coloca na tua mente coisas assim que você vê e diz assim, eu quero pra mim, eu sonho com isso. Mas o que Deus tem pra ti, o que Deus sonha pra ti é muito maior do que tu sonhas, sabe? É o que Deus tem preparado pra gente, os olhos ainda não viram, a mente nunca imaginou, a gente nunca sonhou, porque tudo que Deus faz é mais, é perfeito, é bom, é agradável. Nunca, o teu bom nunca será comparado ao bom de Deus, né?
Os teus olhos não é como os de Deus, né? A gente vê uma coisa, mas Deus vê outra. Muito, muito, muito diferente. Então, meu amigo, minha irmã, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês aqui: não deixe que a riqueza do mundo te iluda, mas que a riqueza de Deus te envolva e possa te buscar, te conectar, te alcançar, porque é lindo. Forte beijo, fiquem todos com Deus, na presença do Espírito Santo e na companhia do Senhor Jesus. E até a próxima. Tchau!